Poucos de nós valorizamos o saber. Quando travamos contato com a questão instrucional, verificamos que o verbo instruir provém do latim in, mais instruere, in significando dentro de, como injetar, injeção, investigar, introduzir. Instruere significa ajuntar, amontoar, reunir, empilhar. A ideia de reunir dentro de, ajuntar dentro de, nos dá o conceito de instruir. Todas as vezes que estamos sendo instruídos, estamos aprendendo alguma coisa, estamos captando, alguém nos está ensinando, estamos fixando dentro de nós alguns valores, às vezes até desvalores. A instrução se refere a esse ajuntamento de recursos, de informações que nos são passadas de variadas formas. Por exemplo, podem nos chegar através do livro. E que viagens o livro nos faz realizar. Podemos jamais ter saído do nosso país ou mesmo da nossa cidade, mas através do livro travamos contato com a cultura de outro lugar, com a sua geografia, sua história, com o meio ambiente, com a política e acabamos por conhecê-lo muito bem. Nesse sentido, o livro se nos torna um mestre silencioso. Como faz falta um bom livro? Um livro capaz de nos instruir, de nos fazer viajar, conhecer, melhorar a nossa escrita. Toda pessoa que se acostuma a fazer boas leituras fala melhor, escreve melhor, de melhor modo se comunica. Por isso mesmo, o valor do livro é incalculável. Temos observado se esvaziarem as bibliotecas, quando seria importante que elas estivessem sempre abarrotadas de pessoas que fossem ler, fossem em busca de empréstimos de livros, que fossem consultar revistas, jornais, pessoas interessadas na instrução. Entretanto, a instrução não será apenas ler livros. Quando assistimos a um bom filme, a uma boa peça teatral, quantas instruções nos advêm desses recursos midiáticos? Um bom filme nos leva a viajar, a conhecer lances da história, romances extraordinários vividos no mundo por personagens que aprendemos a admirar. Quem é que não se extasiou quando leu a respeito de Romeu e Julieta? Aqueles que pudemos travar contato com esse romance, até hoje guardamos em nós as imagens do filme, a descrição de cenas do livro a respeito desse casal italiano. E por que não falar da música? Há pessoas que se conformam em ouvir a música, gostar da música. Há outras que se interessam por saber quem é o compositor, quem compôs a música, quem escreveu a letra. Outros se interessam pela história da música. Há os que apreciam a música popular, gostam de samba, bolero, de reggae, de rap, de soul. Também os que apreciam os clássicos, que gostam de óperas. Há os que vão em busca da origem, da história da música que ouvem. Por que o intérprete cantou daquele jeito, naquele determinado momento, naquela passagem? Por que ele modulou a voz daquele modo? Isso é cultura, instrução. Não estamos ouvindo por ouvir. Tudo quanto ouvimos passa a ter sentido para nós e a partir disso crescemos. Também faz parte da instrução falarmos com conhecimento de causa, sairmos gradativamente desse canhenho da ignorância. É uma maravilha nos sentirmos superiores a nós mesmos, não superiores a ninguém, mas a nós mesmos. Batermos nosso próprio recorde. É tão bom saber, nos instruirmos, tornando-nos pessoas mais confiantes. Quando abrimos a boca, sabemos o que estamos dizendo. Quando temos o hábito da instrução, temos também a noção daquilo que não sabemos. Nossa convicção de que temos muito ainda a aprender. Somos tomados pelo espírito da humildade de perguntar. Nessa convicção de que temos muito ainda a aprender, somos tomados pelo espírito da humildade de perguntar, de sonhar, de sondar, de averiguar até descobrir. Quando falamos da questão instrucional ao lado da música, clássica ou popular, lírica como quisermos, do cinema, do teatro, do livro, não podemos esquecer das artes plásticas. Quando visitamos um museu, como nos comportamos, olhando as pinturas, a junção de cores? Temos condições de identificar se pertence à escola cubista, barroca, clássica? É tão bom podermos, diante de uma tela, identificar o seu período, as características do seu pintor, a concepção daquela obra. Dessa forma, ela passa a ter sentido para nós, porque uma pintura é um discurso que o pintor fez, é um diálogo que o pintor deseja travar com alguém. Do mesmo modo, a música. Quando olhamos um quadro, quando
Quando olharmos um quadro, quando virmos uma escultura, esse caráter instrucional que estamos buscando desenvolver vai nos dizer coisas maravilhosas a respeito do que até então desconhecíamos. Ao evidenciarmos a necessidade da instrução, do saber, é importante falar a respeito da ciência, com toda essa maravilha que nos extasia, a tecnologia que nasce no berço da ciência para facilitar a nossa vida. Milhares de indivíduos usam diariamente o celular, entretanto, nunca ouviram falar a respeito do inventor do telefone. Desconhecem quem foi Graham Bell. É importante nos interessarmos por saber quem foi que inventou esse aparelho tão fantástico que nos permite falar com um indivíduo do outro lado do mundo, falar a grandes distâncias. Por isso, ele é chamado telefone. Tele quer dizer à distância. Visão à distância, televisão. Audição à distância, fala à distância é telefonia, fonia de fonos, de fala. Conhecendo o significado das palavras, identificamos a grandeza da tecnologia. Como é importante podermos assistir a um jogo de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada, que está se dando em qualquer parte do mundo em tempo real. Já pensamos a respeito disso alguma vez? Quando pensamos em tudo isso, que podemos alcançar nos instruindo, não podemos esquecer que os nobres guias da humanidade um dia nos propuseram a necessidade de amar e de nos instruir. Amai-vos e instruí-vos. O amor é Deus. Fora do amor não conseguimos nada. E a instrução é que nos permitirá, gradativamente, compreender as leis de Deus que estão em nós registradas, em nossa mente, em nosso psiquismo profundo. As leis de Deus estão na natureza. Quando olhamos a planta que cresce, o animal que nasce, o movimento do dia e da noite, os arrebóis, os entardeceres. Quando vemos os amanheceres notáveis, as auroras, e podemos compreender por que é que essas coisas se dão, em razão do movimento do Sol, da Terra, dos astros. Quando ouvimos falar em auroras boreais, em cometas, em meteoritos, tudo isso é engrandecimento da nossa vida, é cultura. O Evangelho do Cristo é o manancial de bênçãos nos induzindo ao crescimento. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, querendo se dirigir à humanidade inteira: brilhe a vossa luz. Fazer brilhar a nossa luz é desenvolver nossos próprios valores, é desenvolver nossas condições de compreensão, de entendimento. Saber olhar para as coisas e ler as vontades de Deus nelas explicitada. Olhar a flor e entender a magia das cores, olhar seus pistilos, suas pétalas, é verificar o recado que Deus quer nos dar através do jardim. É graças a esse poder de aprender, de nos instruir, que vamos gradativamente saindo do território da ignorância e mergulhando nesse oceano imenso do saber. Um saber que não pode se fechar na nossa mente, não pode se tornar uma riqueza cerebral apenas. Não devemos nos tornar apenas sabedores, conhecedores. Importante nos façamos pessoas sábias. Sábio é aquele indivíduo que sabe aplicar em seu próprio proveito e em proveito da vida todos os conhecimentos que porta, todos os conhecimentos que tem. É através da instrução, de ajuntar por dentro de nós tanto saber, que nos candidatamos a sábios, vivendo o amor de Deus na relação com o próximo.